Fala galera, beleza aí? Tudo bem aí com vocês? Tudo certinho na sua casa, galerinha? Oh meu Deus, que bom, né? Beleza, logo logo nós vamos passar por tudo isso aí, vai dar tudo certo, né? Bom demais. Ó, se Deus quiser, né? Deixa eu te falar, nós vamos trabalhar agora com você o módulo 13. Dá uma conferidinha na sua apostila aí, ó. É o módulo 13, essa é a apostilinha 3, é a primeira aula que nós vamos falar de ligação covalente, tá? São duas aulas. Lembrando que na aula passada nós falamos de ligação iônica, lembra que eu falei que o metal perde elétrons e o ametal recebe, cria carguinhas, e aí essas carguinhas se atraem e formam uma ligação iônica, tal, né? Os compostos iônicos e tal, que tem que ter presença de metal, né? Nós falamos isso na aula passada. Agora, nesse módulo 13, a gente fala da ligação covalente, que é uma ligação que não vai ter metal, correto? Isso é o básico para diferenciar ela da ligação iônica, viu, gente? Tá? Então, esse é o módulo 13, está na página 366 aí na sua apostila 3, né? Nessa química 131, que é a minha parte, né? E nós vamos trabalhar isso aí com você. Lembrando, galerinha, que, então, só para confirmar aqui com você, nós temos dois módulos que envolvem ligação covalente. Então, esse primeiro módulo aqui, gente, que envolve ligação covalente, na verdade, é um módulozinho mais tranquilo, tá? Mais sussa, não tem tanto segredo, não. Né? Então, eu vou te ensinar a montar as formulinhas de Lewis, as formulinhas estruturais, lembra? Agora, no segundo módulo de ligação covalente, que aparece a ligação dativa, lembra? Então, só fazendo um script mais ou menos para você recordar, tá? Beleza? Bom, então quando se fala ligação covalente, né, o que é importante a gente lembrar sobre esse assunto para os vestibulares, né? Lembrando que nós vamos fazer exercício, vou passar a tarefa e você vai mandar ver aí na sua casa, tá bom? Muito bem. Bom, gente, ligação covalente, olha só. A ligação covalente, na verdade, ela sempre ocorre com compartilhamento de elétrons, tá? Então, diferente da ligação iônica. Na ligação iônica, a gente tinha uma transferência de elétrons, não sei se vocês lembram. Que o metal perdia elétrons para o ametal que recebia. Então, o ametal, ele queria receber elétrons porque ele é eletronegativo. O metal quer perder elétrons porque ele é eletropositivo. Então, acontece uma transferência, um perde para o outro mesmo. Isso cria uma carga positiva, um cátion, e uma carga negativa, um ânion, que se atrai e caracteriza a ligação iônica. Na ligação covalente não é assim. Sabe por quê? Porque não vai ter metal, gente. Se não tem metal, se não tem ninguém querendo perder elétrons, doar elétrons, então, ao invés de ter uma transferência, eles vão compartilhar um par de elétrons. O que é compartilhar? Um vai entrar com um elétron, o outro vai entrar com o outro elétron, e esse compartilhamento vai fazer com que esses dois elétrons fiquem para ambos, que vai caracterizar a ligação covalente. Você fala, professor, como assim? Ó, eu trago uma representação aqui para você. Ó. Então, imagina que um elétron aqui é de um átomo, o outro elétron é do outro. Tudo bem? Cargas de sinais contrários se atraem. Então tá rolando aqui uma atração. Ó. Essa carga negativa está sendo atraída por esses dois núcleos. Essa também, esse elétron aqui. Só que esses dois núcleos eles também se repelem. Correto? E cria-se aqui, gente, um equilíbrio. Tudo bem? No momento que cria esse equilíbrio, faz-se a ligação covalente. Tá? Então o que é a ligação covalente? O elétron desse é atraído pelo núcleo desse, o elétron desse é atraído pelo núcleo do outro, esses núcleos também vão se repelir, então vai chegar numa distância ótima, num equilíbrio, e essa mútua atração vai caracterizar a ligação covalente. Então veja, não tem ninguém perdendo elétrons ou recebendo, tá certo? Eles estão compartilhando esse par de elétrons aí, que nós vamos representar nas formulinhas, tá bom? Beleza? Então eu coloquei aqui, ó. Para você a setinha azul atração, a setinha vermelha repulsão e vai gerar um ponto de equilíbrio. Isso é ligação covalente, gente, tá? Que acontece então com compartilhamento de elétrons, tá? Muito bem. Você fala, tá bom, beleza. E o que é importante a gente saber graficamente em termos de energia em relação à ligação covalente? Que eu acho importante, inclusive tem um exercício na tarefa lá para depois você fazer sobre isso para mim. Como é que a gente interpreta esse gráfico? Gente, esse gráfico aqui ele mostra para a gente a variação da energia potencial, da energia mesmo, olha só, em função da ligação, em relação à ligação, em função da distância intermolecular, ou internuclear, perdão, entre os átomos. Você fala, como é que é isso? Imagina que isso aqui são dois átomos, tá vendo? Ó, aqui eles estão distantes. Aí eles vão se aproximar, porque um átomo tem que se aproximar a outro átomo para realizar a ligação covalente, né? Então eles vão se aproximar. Aí então rola uma força de atração entre eles. Note que conforme eles vão se aproximando, o que vai acontecendo com a energia, gente? Ó, do 1 em relação à situação 2, ó, ela vai caindo. Galera, grava uma coisa, ó. Quanto menor for a energia, tá?
mais estável é a tua ligação, mais estável é a tua molécula, mais estável é o teu composto. Tudo em relação a situações moleculares, com energias mais baixas, refere-se a uma situação de estabilidade maior. Então, conforme eles vão se aproximando assim, ó, a energia vai caindo, vai caindo. E qual que é a situação que a energia é menor possível? Aqui, ó, tá vendo nesse ponto 3? É a menor energia possível. E é nesse ponto que a ligação se forma. Porque é nesse ponto, galera, que acontece aquele equilíbrio que nós falamos no slide anterior, onde esse núcleo está repelindo esse, mas os elétrons estão se atraindo mutuamente e é uma distância ótima. É um equilíbrio, é um ponto de equilíbrio. Nesse caso, nesse ponto, forma-se aqui o que nós chamamos de uma molécula. Né? Um átomo se liga a outro átomo. Então a ligação química ela se forma aqui. Então o que você tem que saber? Você tem que saber que sempre a formação da ligação acontece no ponto onde a energia é menor possível. Tá vendo essas flechas que eu representei aqui? Ó, que é energia de ligação, energia de dissociação, né? Energia para formar a ligação ou energia para quebrar, que é a mesma. Tá? Tudo isso aqui é energia da ligação. Ó, então se você pegar total. Por quê? Porque é a energia que eu vou utilizar, por exemplo, para quebrar essa ligação aqui. Ó. Então eu preciso usar toda essa energia para eu jogar e quebrar isso aqui. Ou seja, é o valor da energia da ligação. Entendeu? Então sempre a ligação covalente se forma, lembra isso, gente, muito importante, ó, no ponto onde a energia potencial é a menor possível da molécula. Correto? Porque a menor energia possível é sinônimo da máxima estabilidade possível. E na verdade, a ligação química acontece com a intenção dos átomos adquirirem estabilidade. Não é verdade, gente? Tá? Chique? Então, beleza. Aí você fala assim, mas e se a gente colocar os núcleos mais próximos ainda? Ó, se aproximar mais ainda dos núcleos, ó, o que acontece com a energia? Ela volta a subir, ó, no ponto 4, ó, tá vendo? Ó, aí volta a ficar instável, tá? Então, esse é um gráfico que mostra a menor energia que a gente tem no ponto onde a ligação se estabelece, tá? Efetivamente, o equilíbrio entre as cargas aqui se estabelece. Nesse ponto de menor energia possível é onde se forma a ligação covalente. Tá bom, galera? É assim que interpreta esse gráfico aí. Existe uma distância, então, ótima entre os átomos para se formar a ligação covalente. Tá bom? Não é qualquer distância. Então, isso depende de cada átomo e tal, mas existe uma distância ótima onde acontece esse equilíbrio e se forma a ligação. Tudo bem? Essa é a interpretação desse gráfico aí para vocês, tá bom, lindos? Ó, composto covalente, gente, agora. Vamos pensar, ó. Como é que eu sei que o composto é covalente? Eu não sei se você lembra, quando nós falamos de composto iônico lá atrás, o composto iônico era aquele que efetuava pelo menos uma ligação iônica. Tudo bem? Então, se ele tem uma ligação iônica, ou seja, ele tem a presença do metal, como é que eu conto o número de ligações iônicas? Assim, ó, Na mais Cl menos, uma ligação iônica. Por exemplo, Ca2 mais 2 Cl menos. Então, são duas cargas positivas com duas negativas, duas ligações iônicas. Então, cada carga positiva atraindo cada negativa é uma iônica. Então, se o composto fizer pelo menos uma iônica, se ele tiver 200 covalentes e apenas uma iônica, apresenta de um metalzinho só, esse composto é iônico. Para ele ser um composto covalente, que a gente chama também de composto molecular, viu, gente? Molécula é sempre covalente, não esquece isso, tá? Na verdade, nós vamos ter o quê? Somente ligações covalentes. Eu não posso ter ligação iônica aqui, tá? Então, ó, composto que efetua somente ligações covalentes. Aí nós vamos estar diante de um composto efetivamente covalente, tá? Quando que isso se forma? Ó, se você pegar um ametal e ligar um outro ametal, tá rolando aqui uma ligação covalente, um compartilhamento de elétrons. Por quê? Porque só tem transferência de elétrons quando eu tenho presença de metal, tá, gente? Ó, se você pegar um ametal e um hidrogênio, também vai rolar uma ligação covalente. O HCl, por exemplo, é assim, né? Ó, o Cl2, por exemplo, é assim. Ó, e o hidrogênio, a molécula de H2, por exemplo, a ligação é covalente também. Tá? Então, qual que é o grande segredo para a ligação ser covalente? Não pode ter metal. Ou seja, não tendo metal, as ligações do composto são todas covalentes, então isso vai formar uma molécula, ou seja, um composto molecular, um composto covalente, e isso vai fazer com que a gente não tenha nenhuma ligação iônica. Então, eu caracterizo esse composto como composto covalente. Correto, pessoal? Tranquilo? Tá? Carbono grafite, por exemplo, né? Aí você pega, por exemplo, a água, já forma uma molécula, é um composto molecular, né? Tudo que é molécula você pode falar composto molecular, mas veja, não pode ter ligação iônica, tá bom? Beleza, ó, Cl2, por exemplo, vamos lá, vamos tentar montar aqui, ó. Existem duas formulinhas que a gente utiliza para representar esses compostos. Uma delas é chamada de fórmula de Lewis e a outra fórmula estrutural.
O vestibular, galerinha, ele pode pedir para você fazer qualquer uma das duas, ou as duas, tá? A fórmula de Lewis é aquela forma onde a gente representa, ao redor do átomo, o número de elétrons da camada de valência dele. Gente, grava isso. Por exemplo, ó, o cloro. O cloro está na família 7A, né? Então você pode olhar na tabela periódica, ele pode te dar um número atômico, aí você distribui os elétrons, vou fazendo os exercícios para você ver. Aí você vê lá, o cloro está na 7A. Então quantos elétrons ele tem na camada de valência? 7. Então você tem que representar 7 elétrons aqui. Gente, ó, eu coloquei 2, 4, 6, 7. Esse outro elétron aqui é desse outro cloro. Você pode colocar eles assim, ó, na vertical, ou você pode colocar eles retinho, assim, ó, na horizontal. Tanto faz, viu, gente? Sem problema. Então esse cloro aqui tem 2, 4, 6, 7. Sendo que o que está entre eles aqui, ó, um elétron é de um cloro, o outro é do outro. E eles estão sendo compartilhados. Entendeu? E quando você compartilha, você conta os dois para os dois cloros. Então, por exemplo, esse cloro ficou com quantos elétrons? 2, 4, 6, 8. Se ele ficou com 8, significa que ele se estabilizou. Você lembra da teoria do octeto? Que o elemento se estabiliza com 8 na última camada porque fica igual à configuração de um gás nobre? Né? Mesma coisa aconteceu com esse outro cloro aqui, ó. 2, 4, 6, 8. Entendeu, gente? Então o compartilhamento dos elétrons faz com que esses elétrons fiquem tanto por um átomo quanto por outro. Isso é compartilhar, né? Beleza? E aí como é que eu represento a forma estrutural? Basta você colocar um tracinho no lugar da ligação do compartilhamento que você fez. Você vem e coloca um tracinho. Tá vendo? Então essa seria a fórmula de Lewis e a forma estrutural. Gente, não esquece de uma coisa. Nessa fórmula de Lewis, ao redor do átomo, a gente pode colocar pontinhos, xizinhos, qualquer coisa. O que mais é usado é pontinho. A gente sempre tem que colocar o número de elétrons da camada de valência. Tá? Então, por exemplo, se o cara está na 5A, então você tem que colocar 5 elétrons, você coloca 5 pontinhos. Procura colocar os pontinhos em parezinhos. Tá bom? Então, por exemplo, eu coloco aqui 2, depois mais 2, depois mais 2. Sobrou 1, você coloca 1. Mas vai colocando sempre em pares, tá bom, gente? Tá? É o jeito que a gente mais usa. Por exemplo, você pega o HCl, ó, dá uma olhada, mesma coisa. O hidrogênio está na família 1A, um elétronzinho só dele. O cloro está na 7A, 2, 4, 6, 7. Compartilhou aqui, ó. O cloro ficou com 8 e o hidrogênio ficou com 2. Ficou igual ao hélio, né? Fica estável também, com 8 ou com 2, lembra? Essa é a formulinha de Lewis, correto? Qual que é a forma estrutural? Só colocar um tracinho aqui no lugar do compartilhamento. Tá vendo como é que é facinho, né? Coloca tudo em parezinhos, só coloca ao redor o número de elétrons da camada de valência, que é indicado pela família ou pela distribuição eletrônica, tá? Você consegue ver da última camada quantos elétrons tem. Então você só representa os elétrons da última camada na fórmula de Lewis. Não esquece isso, tá bom, lindos? Chique, galerinha? Tá entendendo aí? Facinho essa primeira aula de ligação covalente. Não tem segredo, não. Quer ver, ó? Vamos pegar a água para você ver, ó. No caso da água, ó. Ah, outra coisa, estou colocando hidrogênio aqui. Você poderia colocar um de cá, outro do outro lado? Pode, não tem problema. Por enquanto, a gente não está mencionando aqui geometria molecular. Viu, gente? Por enquanto. Quando a gente for falar de geometria molecular espacial, né? Aí sim a gente vai ter que pensar na fórmula certinha dela espacialmente falando. Mas se ele não mencionar geometria, tranquilo, você pode colocar o hidrogênio onde você quiser. Então aqui, ó, só para você ter uma noção, o oxigênio, gente, ele está na família 6A. Como ele está na família 6A, quantos elétrons eu tenho que colocar ao redor dele? 6. Então eu venho aqui e coloco, ó, tudo de parzinho, ó, 2, 4. Só que ele tem que ligar com 2 hidrogênios, aqui, ó, tá vendo? Então eu coloco um elétron para ligar com esse hidrogênio e um elétron para ligar com esse, entendeu? Aí você coloca aqui, ó, 2 aqui e 2 aqui. Sendo que esses dois, ó, olha a setinha lá, ó. Esses dois, um elétron do oxigênio, o outro elétron do hidrogênio. Mesma coisa aqui, ó. Um elétron do oxigênio, o outro elétron do hidrogênio. Então, só lembrando, você pode colocar assim ou retinho na vertical aqui, por exemplo. Tá? Aí você vem aqui, ó, tá vendo? A posição do hidrogênio não importa. Você coloca um tracinho no lugar das ligações que você fez. Note que o oxigênio ficou com 8 e cada hidrogênio ficou com 2. Tá vendo? Você quer ver, ó? Por exemplo, ó, esse lance de colocar do lado, ó, você pode representar assim também, ó, dá uma olhada. Só que aí quando você tem uma molécula maior, como a água, o CO2 que eu estou fazendo aqui, sempre você vai ter um elemento central, um átomo central. Aqui vai ficar uma dica importantíssima para você. O átomo central, meus amores, é aquele que vai estar em menor quantidade na tua molécula. Então, por exemplo, aqui, ó, CO2, perdão. O carbono está em menor quantidade, então você põe ele no meio. Os outros dois você põe ao redor. É assim que você vai fazer, tá? Só no caso que tiver hidrogênio também,
ou seja, 3 elementos e um deles é o hidrogênio, aí o hidrogênio você vai ligar ele para fora no oxigênio. Isso é uma prática, é uma regra que eu vou mostrar para você, tá bom? Mas no caso, que quando você não tem o hidrogênio, aqui ó, você coloca o central e os dois oxigênios. Então, por exemplo, forma de Lewis aqui, ó. Coloquei o carbono no meio, certo? Coloco os dois oxigênios, beleza? O carbono, vamos lá, vamos recordar, está na família 4A. Ah, professor, eu tenho que decorar isso aí? Não, eles vão te dar a tabela periódica ou o número atômico. Aí você vê que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Entendeu, gente? Então você vem aqui e representa ao redor dele 4 elétrons em parezinhos. Ó, tá vendo? Esses dois e esses dois. Certinho? Beleza. E o oxigênio tem 6. Então você já tem que pensar assim, ó. O carbono não tem 4 elétrons. Então quantas ligações ele tem que fazer para completar 8? 4. Ó, o oxigênio não tem 6 elétrons. Então quantas ligações ele tem que fazer para completar 8? 2. Então sempre tem que completar 8. Tenta pensar assim. Então cada oxigênio tem que fazer 2 e o carbono tem que fazer 4. Ué, se o carbono tem que fazer 4, eu coloco ele no meio, ele faz 2 para um lado e 2 para o outro. Concorda? E aí ele vai satisfazer esse oxigênio e esse. Você pode ver que todo mundo ficou com 8. Ó, 2, 4, 6, 8 nesse carbono. 2, 4, 6, 8 esse. 2, 4, 6, 8 esse oxigênio. Tá vendo? A forma estrutural, quando são duas assim, uma dupla. Lembra a sigma e a pi, né? E a gente coloca o que aqui, ó? 2 tracinhos na estrutural. Tá bom? Você pega, por exemplo, o nitrogênio. Você fala, como é que fica o nitrogênio? Bom, o nitrogênio, gente, na verdade o nitrogênio ele ele está na família 5A. Então pensa comigo, se ele está na 5A, ele tem que fazer quantas ligações? 3. Você fala, então sempre eu tenho que pensar para completar 8. Exatamente. Mas se ele está na 5A, quantos pontinhos eu ponho ao redor dele? 5. Mas se ele tem que fazer 3 ligações, o que eu faço? Eu já deixo 3 pontinhos aqui, ó, direcionados com o outro para fazer as 3. E sobra um parzinho. Então ele faz 1, 2, 3. Aqui, ó, a tripla. Tá vendo? Sendo que esse nitrogênio ficou com 2, 4, 6, 8. Ó, tá vendo esses 6 elétrons do meio? É dos dois. É compartilhamento. Esse nitrogênio ficou com 2, 4, 6, 8. Entendeu? Então o nitrogênio faz 3. Então o número de ligações que faz é exatamente o número de elétrons que falta para completar 8. Ah, o cara está na família 6A. Beleza, para completar 8 faltam 2 ligações, então ele tem que fazer 2. Ah, o cara está na família 4A, tem que fazer 4, né? E assim por diante. Tá? 7A, tem que fazer 1, tá? Tenta pensar dessa forma. Beleza. Aí você fala, mas tá na 3A. Não, se tiver na 3A, aí ele não vai fazer ligação covalente, ele vai fazer iônica, ele vai preferir perder elétrons, certo? Aí vai ser um metal, tá bom? Tá? Fica tranquilo, tá? Nas covalentes é sempre assim. Quando você pega uma molécula maior um pouco, ó, por exemplo, H2CO3, sempre tem um átomo central. Ácidos, por exemplo, vai ser assim, gente, ó. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar o carbono no meio, 3 oxigênios ao redor. E os hidrogênios, você vai ligar nos oxigênios. Gente, grava isso que é muito importante para você não embolar tudo, ó. Cada hidrogênio é ligado num oxigênio, tá? Então olha só como é que fica a formulinha de Lewis do carbono. Ó, eu coloquei desse jeito, mas você poderia colocar para qualquer lado, viu, gente? Tá? Pra esse oxigênio para cima, para baixo, qualquer jeito, não tem problema por enquanto. Então eu coloquei o carbono no meio, ó, representei com os eletrõezinhos azuis aqui ele, ó. Que família que ele tá? 4A? Por que eu coloquei assim? Porque se ele fizer uma dupla com esse oxigênio aqui, ó, dá uma olhada, ó. Se fizer uma dupla, ele já satisfaz esse oxigênio, porque o oxigênio tem 2, 4, 6. Se ele faz uma dupla, ele completa 8, tá vendo? Só que ele precisa ligar para cá e para cá. Então, o que você faz? Sempre você monta assim e coloca os H's. Uma dica que eu te dou é a seguinte, ó, a hora que você pegar uma molécula de um ácido, você coloca sempre o central, os oxigênios ao redor e os hidrogênios do lado. Sempre comece pelo oxigênio, pelo hidrogênio. Porque sempre o hidrogênio vai ser assim, ó, vai ser o elétron dele ligado a um do oxigênio. Sempre assim. Então você faz essa parte, ó, ligado a um aqui, agora o oxigênio se liga ao carbono. Ó, tá vendo, ó? Tá vendo esse OH? OH vai ser sempre assim. No ácido carbônico, no ácido fosfórico, no ácido sulfúrico. Eu vou te mostrar depois na outra aula também, que tem dativa também. Tá? Agora aqui, você vê, ó, nesse aqui, mesma coisa, ó. OH, ó, tá vendo que essa estrutura de ligação no carbono é igualzinha a essa? Então sempre o OH ligado ao elemento central é a mesma coisa, porque a hora que você faz isso, você já faz 2 no carbono. Como o carbono precisa fazer mais 2, aí você faz mais 2 aqui, ó. Você entendeu, gente? E aí você faz a formulinha de Lewis do carbono. Então o grande segredo é esse, é colocar o central, colocar os oxigênios ao redor, colocar os hidrogênios para fora, cada um ligado num oxigênio, não importa, pode ser qualquer um,
e começa por eles. OH, né? E o O ligado no central. Já fez duas. Ó, HO e o O ligado no central. Tá? Tenta perceber isso. Ó. Tudo isso aqui é igual a tudo isso aqui. Ó. Aí veio quantas ligações falta? Duas? Aí ele faz mais duas e estabiliza certinho. Ó como é que fica a estrutural. Ó. Tá vendo? Você pode pôr de qualquer lado. Dupla lá, qualquer, não importa, em pé, tanto faz. Então C dupla O, ó, OH, tem aqui um OH, aqui OH, essa seria a estrutural do ácido carbônico. Tá bom, galerinha? Tá entendendo aí? Beleza? Ó, nós temos exceções também em relação a essa teoria do octeto. Você fala, ih, já vem com exceções. Infelizmente, meus amores, o berílio é uma exceção e ele se estabiliza com 4 elétrons. Olha só, embora o berílio seja um metal, ele forma compostos covalentes. Então, por isso é exceção, galera, né? Ele sofre um processo de hibridização, tal, que a gente não vai ver aqui agora, mas você vai lembrar para mim que ele se estabiliza com 4 elétrons. Essa mesma coisa acontece com o boro. Gente, o boro, que tem número atômico 5, ó, ele também se estabiliza com um número diferente de 8, que é 6. Tá? Então, você sabe que os átomos se estabilizam todos com 8 ou com 2, né, no caso do hidrogênio. Agora, se for o berílio ou o berílio com 4 e o boro com 6 elétrons. O berílio está na família 2A. Então, pensa, ó. Se ele está na 2A, eu coloco 2 elétrons ao redor dele. Então, ele faz duas covalentes normais e já estabiliza, ele fica com 4. O boro está na 3A. Então, você põe 1, 2, 3. 3 elétronzinhos nele. Aí ele vai fazer 3 ligações. Na hora que ele faz essas 3, ele fica com 6. Entendeu? 6 elétrons, porque cada ligação vai 2 elétrons, né? Compartilha, né? Entendeu? Então são duas exceções. Professor, eu tenho que memorizar? Tem, gente. Quer ver? Ó, vou pegar a molécula de BeCl2 para você ver. Quem está em menor quantidade? O berílio. Eu coloco ele no meio. Dá uma olhada, ó. E 2 cloros ao redor. Beleza. Então você coloca aqui os eletrõezinhos nele e tal. E os 2 cloros. Como ele está na família 2A, o berílio, ó, galera, o berílio está na 2A. Tá? Essa informação vai ser te dada. Ou você faz a distribuição de 4 elétrons. Ó. 1s2, 2s2. 2s2 é a camada de valência. Então ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então aqui você representa sempre os elétrons da camada de valência. Beleza, aí você coloca os 2 cloros aqui. Tá? O cloro está na 7A. Então eu coloco 2, 4, 6, 7. Mesma coisa nesse cloro. Ó. 2, 4, 6, 7. Aí o cloro compartilha e fica com 8 aqui. Esse fica com 8 aqui. E o berílio fica com 2 e 2, 4. Beleza, se estabilizou. Essa molécula está estável assim. Olha como é que fica a estrutura. Ó, só colocar 2 tracinhos nas covalentes. Você pega, por exemplo, o BF3, galera. Qual que é o elemento central, gente? O B, o que está em menor quantidade. Beleza. Coloco 3 Fs ao redor. Cada flúor está na 7A. Então tem 7 elétrons na última camada. Então eu coloquei aqui o 7. Ó, 2, 4, 6, 7. Igualzinho, ó. Mesma coisa. E como o boro está na família 3A, ó, gente, tá aqui. Quantos elétrons ele tem na última camada? 3. Grava isso, hein, gente, por favor. Tá? 3. Aí você vem aqui e coloca, ó, 1. Olha a setinha lá pra você ver, ó. 1, 2, 3 eletrõezinhos. Aí ele vai fazer uma ligação covalente pra lá, uma pra cima e uma pra cá. Então ele vai ficar com 2, 4, 6. Se estabilizou, porque é exceção. Tá bom? Ó como é que fica a estrutural dele, ó. B. Aí você coloca um tracinho em cada ligaçãozinha. Vocês estão entendendo? Tranquilo? Isso é ligação covalente, galera. Isso é fórmula de Lewis, isso é fórmula estrutural. E se ele pedir a fórmula molecular, essa é a molecular, tá bom? Ó, que representa a molécula efetivamente. Essa é a molecular, essa é a de Lewis e essa é a estrutural, tá bom? Agora, algumas características importantes dos compostos moleculares, gente, que a gente tem que saber, tá? Gente, os compostos moleculares, eles podem aparecer tanto no estado sólido, líquido, gasoso, na temperatura ambiente. Você tem as 3 situações aí, tá? Diferente dos compostos iônicos, que na temperatura ambiente são sólidos, duros e quebradiços, tá bom? Então, tenta pensar em composto iônico no sal de cozinha quando falar, tá bom? Composto covalente, não. Aí não tem metal, tá? Então, pode estar em qualquer estado físico aí. Outra coisa importante, ó, eles possuem, gente, baixos pontos de fusão e ebulição quando comparados com compostos iônicos. Lembra que nós falamos no ano passado? Os compostos iônicos têm altos pontos de fusão e ebulição, tipo o NaCl, que é o sal de cozinha, que é a nossa referência, né? A temperatura de fusão dele é mais que 800 graus Celsius. Olha só, bastante, né? Já o composto covalente ou molecular, não. Os pontos de fusão e ebulição são baixinhos, tá? E outra coisa, agora muito importante, isso aqui cai muito, ó. Não sei se você lembra, eu sempre vou estar comparando, só para você recordar. O composto iônico,
ele não conduz corrente elétrica no estado sólido. Lembra que eu expliquei na aula passada que no estado sólido os íons estão presos àqueles retículos cristalinos, nos cristais? Certo. O composto iônico, ele conduz no estado fundido, que é o derretido, que quando você derrete libera íons, e os íons permitem a passagem de corrente. E no estado aquoso, quando você coloca a água dissocia, forma íons e também permite a condução. O composto covalente não vai conduzir em nenhum estado. Esse é o fato, tá? Exceto o carbono grafite. Porque o carbono grafite é um composto covalente. O carbono não é metal, só faz ligações covalentes, tá? Existe até um detalhe, gente, que às vezes ele pergunta assim, você prefere, existe uma preferência de linguagem. Quando você fala carbono grafite, o carbono grafite ele é composto por muitos átomos de carbono só. Acaba não formando uma molécula, então a gente prefere falar composto covalente, ao invés de falar composto molecular. Quando você fala H2O, já é uma união de átomos que formam uma molécula, então a gente prefere falar composto molecular, tá? Às vezes pode aparecer isso. Tá? Você pega um enxofre, vários átomos de enxofre ligados, por exemplo. A gente fala composto covalente, porque não forma uma molécula. Você fala SO2, composto molecular, porque forma uma molécula, tá? Mas os dois tendem a passar uma mesma mensagem para nós. Ausência de metal, ausência de ligação iônica, tá? Então o grafite conduz, porque no caso do grafite você tem planos paralelos de carbonos com elétrons livres entre esses planos, que permite a passagem de corrente. Então, embora ele seja um composto covalente, ele conduz, tá? E quem mais que é covalente que conduz? Os ácidos. Mas os ácidos, eles têm que estar em água, tá? Porque se eles estiverem puros, eles não conduzem, porque a água, o que ela faz? Ela reage com o ácido e promove a ionização do ácido. E essa ionização gera íons, tá? Então os ácidos vão conduzir corrente elétrica em solução aquosa. Puros, não. Tudo bem? Tá? Então, composto covalente não vai conduzir, exceto carbono grafite e exceto ácidos em água, em solução aquosa. Beleza, galera? Show? Vamos fazer um exercício para a gente treinar? Ó, o óleo cantal é isolado a partir do azeite de oliva extra virgem, responsável pelo sabor pungente desse tipo de azeite e tem atividade biológica análoga a agentes anti-inflamatórios. Olha que legal. Deu estrutura e tal. O que você está percebendo aqui? Ó? Oxigênio, carbono e hidrogênio, né? Não estou vendo nenhum metal. Portanto, as ligações são todas o quê? Covalentes. Se elas são todas covalentes, significa que esse composto ele é iônico ou molecular? Ele é molecular, certo, gente? Porque não tem metal. Então, qual tipo de ligação une os átomos constituintes dessa molécula? Com certeza é a ligação covalente. Então, você fala, nossa, mas é super simples assim, professor? É só você perceber. Se não tiver metal, direto você fala ligação covalente. Certo, galerinha? Showzinho de bola? Ó, na fórmula eletrônica, esse é o exercício 2, também de aplicação, tá? Tá na paginazinha 366, que eu sempre estou indicando aí para vocês, tá? Na tua apostila aí de aula, que você está seguindo aí comigo. Ele fala aqui, ó, na fórmula eletrônica ou de Lewis da molécula de nitrogênio, o número de pares elétrons compartilhados veja bem, ó, número de pares compartilhados, pares. Gente, vamos pensar, ele falou que o número atômico do nitrogênio é 7. Durante a minha aula aí, eu vim falando da posição dele na tabela periódica. Mas vamos supor que você esquece, ou o cara não dá a tabela. Pode acontecer. Se ele não der a tabela, para você olhar qual que é a família que ele está e você não lembrar, ele tem que te dar o número atômico. Aí o que você faz? Como aqui, ó, ele falou que o número atômico do nitrogênio é 7. Você pega aqui e faz a distribuição eletrônica. Tá? Quando você não souber a família. A hora que você fizer a distribuição eletrônica, você vai lá e identifica a camada de valência. A camada de valência que é a última, né? Essa aqui é a segunda. Quantos elétrons tem nela, gente? 3 mais 2, ó. Isso significa que eu tenho 5 elétrons na camada de valência. Ora, se eu tenho 5 elétrons de valência, isso significa que esse cara está na família 5A. Senhor, por que A mesmo? Porque termina em P. Lembra que nós falamos lá em tabela periódica, no vídeo que eu postei para vocês? Então, a família 5A, beleza. Então, quantos elétrons eu tenho que representar ao redor dele? Né, gente? 5. Você entendeu? Então, é por isso que eu represento 5. Ó, 3 e 2, 5. Por que eu coloquei 3 de frente com 3? Porque o nitrogênio, como ele tem 5, ele tem que fazer quantas ligações para completar 8, gente? 3. Sempre para completar 8. Então ele faz as 3 ligações dele, ó. Então quantos elétrons estão compartilhados? Ó, 1 par, 2 pares, 3 pares. Então é por isso que a gente marca 3 pares. Entendeu? Super tranquilo, gente. Super facinho. Então você tem que saber o quê? Você tem que saber que família que ele está. Com isso, você sabe, ou distribuindo os elétrons, você sabe quantos elétrons ele tem na última camada. Porque o que se representa de pontinhos ao redor do átomo é sempre os da última camada apenas, embora ele tenha mais elétrons. Mas na representação de Lewis,
Tem que ser só o da última camada. Tá bom, galera? Chique? Ó o 3, ó. O 3 é tipo aquele gráfico lá, do Enem, ó. Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que na temperatura de 0 Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos, então a distância interatômica entre os átomos, corresponde ao valor mínimo de energia potencial. É o que eu te falei, ó. Aqui, ó, tá vendo nesse R0 aqui que ele fala, ó, nessa distância aqui, ó. Aqui a temperatura é 0 Kelvin, ele fala aqui. Aqui é a menor energia potencial possível, energia de ligação. Ou seja, é a mais estável. Então, a molécula, né, o composto está sendo formado aqui, ó. Tá bom? É aqui que ele se forma, que é a situação mais estável. Menor energia, maior estabilidade. Bom, acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta a sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio. Então, o que ele está falando? Na hora que se aquece, né, um exercício do Enem um pouquinho diferente. Ó. Na hora que se aquece, os átomos vão oscilar, vão ter uma energia cinética maior. E quando eles oscilam, eles vão se distanciando um do outro. Olha só, durante o aquecimento, gente. Ó, dá uma olhada aqui, ó, conforme temperatura 1, 2, 3, conforme sobe aqui, ó, na temperatura, ó como é que vai acontecendo uma diminuição na energia, tá? Perdão, um aumento na energia, ele vai subindo, ó, vai ficando menos estável, tá vendo? Conforme você aumenta a temperatura. Então os átomos vão ficando mais distantes uns dos outros, porque aqui é a distância interatômica, ó, círculos cheios, que são esses círculozinhos, que é diferente para cada temperatura. A distância de ligação ela pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais identificadas aí de T1 a T4. O deslocamento observado da distância média revela o fenômeno da... Bom, então resumindo tudo para vocês aqui para você entender. Aqueceu, não aqueceu? Ele falou no texto que quando aquece, e o gráfico está mostrando, que a distância entre os átomos vai o que, gente? Aumentando. Quando se aquece alguma coisa e aumenta a distância entre os átomos, o que essa substância está sofrendo? Uma dilatação. Concorda, gente? Olha que legal, gente. Esse gráfico, então, o aumento da distância interatômica explica, né, um aumento da energia no composto, e isso representa o que? Uma dilatação térmica, tá bom? Tá aí o exercício 3 do Enem para você. Olha esse proposto aqui, ó, para o estudo das relações entre tipo de ligação química e propriedades, ele comparou. Ele falou que a substância X, ela conduz corrente elétrica no estado líquido, mas não no estado sólido. Lembra? Quem não pensa no sal de cozinha, estado sólido, não conduz, os íons estão presos. E no estado líquido, que é o estado derretido, quando derrete, quebra os retículos cristalinos, libera os íons, e aí eu tenho condutividade. Né? Então essa aqui realmente representa um composto iônico, uma ligação iônica. A substância Y ela não conduz corrente elétrica em nenhum estado. O que eu acabei de falar para vocês? É o composto covalente, a substância molecular. Né? Gente, exceto quem mesmo? Carbono grafite, que conduz, embora seja covalente, né? E os ácidos em água. São as exceções, não esqueça disso. Então ficou aqui com substância iônica, é a X, substância molecular é a Y. A gente marca tranquilamente a letra C nos 248, que está nos propostos aí na tua paginazinha 123. Tá bom, galera? Fazer mais um? Ó, esse é o 251, também é proposto, está na página 123 também. Olha que legal esse, ó. Cada átomo de flúor, que tem número atômico 9, possui 7 elétrons na camada de valência. Átomos de flúor não são estáveis nas condições ambientes de pressão e temperatura. Unem-se facilmente formando moléculas de F2, tudo bem, que é o gás flúor, com ligação por um par de elétrons entre átomos, compartilhamento, que a gente já sabe. Até porque o flúor é ametal com ametal, compartilhamento, ligação covalente. Sendo assim, o número total de elétrons que circundam o átomo de flúor na molécula F2 é... Gente, cuidado aqui. Quando a gente monta, a gente representa os elétrons da camada de valência, não é? Então, por exemplo, você pega lá o flúor está na família 7A, não é? É. Se você distribuir esses 9 elétrons, você vai perceber que realmente está na 7A. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. E aqui eu vim e coloco o 7, ó. 2, 4, 6, 7. Mesma coisa nesse. 2, 4, 6, tá vendo? Sempre de parzinho. 7. Compartilhou aqui, os dois ficaram com 8. Perfeito. Aí você fala assim, quantos elétrons ficou ao redor desse flúor? Você conta 2, 4, 6, 8. Certo? É, porque esses dois ficou para ele, né? Que ele fala aqui, ó,
de cada átomo de flúor, tá vendo? Então 8. Só que você vai ver aqui, não tem 8. Xiii, e agora? Sabe o que é? Quando você vai pensar no número de elétrons ao redor do átomo, você não pode pensar só nos elétrons da camada de valência. Porque o número atômico ele é 9. Então, além desses 7 elétrons que tem esse flúor isolado aqui, ele tem mais 2 no núcleo dele, para completar os 9. Vocês concordam? Então, cuidado, gente. Se ele perguntar o número de elétrons total, ele quer total ao redor de cada átomo. Eu não posso pensar só na camada de valência. A não ser que ele fale quantos elétrons tem na camada de valência. Mas se ele falar no total, a gente tem que pensar o quê, gente? Em todos os elétrons que circundam o átomo. Esse flúor aqui também tem mais 2 elétrons, que são 9. Então, na verdade, seria o quê? Seria 2, 4, 6, 8, mais esses 2. Então, cada um deles teria o quê, gente? 10 elétrons ao redor do seu núcleo. Não podemos esquecer daqueles elétrons que estão em camadas mais internas que não são representados aqui. Tá certo? Importantíssimo isso, gente. Esse é o 251. Vou fazer mais um? Ó, página 124. Os compostos comumente chamados de triodeto de nitrogênio, na realidade, então ele vai falar de vários compostos aí, tá? Só pra gente ganhar um pouquinho de tempo, para não ficar cansativo aí pra você. E no fim ele vai perguntar dessa molécula aqui, ó, do Ni3. Ô, gente, ó, pra você fazer rápido isso, ó, pensa nesse Ni3. O N, família que ele tá, 5A. Quantas ligações ele tem que fazer para completar 8? 3, correto? Para completar 8, beleza, então ele tem que fazer 3. O iodo. O iodo está na família 7A. Tá? Então, nessa questão, você poderia olhar na tabela periódica. Você vai lá e vê ele na 7A. Se ele está na 7A, ele tem que fazer quantos para completar 8? Sempre tem que completar 8. Uma. Então, cada iodo tem que fazer uma. Então, eu coloco o nitrogênio e coloco os 3 iodos. Cada iodo faz uma e o nitrogênio faz as 3 que ele precisa. Matou? Então, eu tenho 3 ligações covalentes simples entre um átomo de nitrogênio e 3 átomos de iodo. Tranquilo esse 260. Tá bom? É assim que você vai trabalhar com ligação covalente. Ele pede o fosfogênio agora, ó. Olha essa molécula aqui. Como é que você faz agora? Quem que será que é o elemento central? Você fala, professor, vou colocar o... Sempre tem um central, hein, gente? Quando a molécula é grande assim, sempre tem um central. E os outros são todos periféricos em relação a ele. Tá bom. Eu vou colocar o carbono, o oxigênio e o cloro. Gente, quando você tiver dúvida, eu vou te passar mais uma táticazinha aqui, ó. Por exemplo, tem um carbono e um oxigênio só. Quem seria o central? Bom, estou com dificuldade. Bom, o oxigênio só faz 2 ligações. O carbono faz 4. Então, quem consegue fazer mais ligações para atuar como central? O carbono. Tá? Em geral, quando acontece essa dúvida, que você tem o mesmo número, você fica em dúvida quem é o central, pega o menos eletronegativo. Lembra do Von Quilibrich-pH? O carbono é menos eletronegativo. Então, ele que vai no centro. Tá? Ou você pensa assim, é o que faz mais ligações. Porque para ele distribuir mais os elementos periféricos. Aí o carbono ele tem que fazer quantas? 4. Cada cloro, pensa assim antes de montar, ó, cada cloro tem que fazer uma. Então se eu fizer uma com o carbono mais uma, são 2 cloros, ele já faz 2 com os 2 cloros. Aí falta fazer quantas? Mais 2. O oxigênio precisa de 2 mesmo? Ah, então matou. Eu faço 2 com o oxigênio e faço uma com cada cloro. Tá vendo, gente? E aí eu mato a molécula. Então esse é o segredo, você colocar certinho o central, que é o que está em menor quantidade. Se tiver a mesma quantidade, pega o que faz mais ligações, né, o que vai conseguir melhor ser o central, porque ele vai distribuir melhor as ligações. Ou, se você tiver com problema ainda, pega o menos eletronegativo. Você não vai errar. Certo? Beleza? Então o que a gente marca aí? Ó, letrinha A, uma ligação dupla e 2 ligações simples. Fechou. Correto? Gostaria muito, gente, que você fizesse essa tarefa para mim que eu estou indicando, tá? Esse é o módulozinho 13, essa tarefa está na página 122. Mais uma vez o carinho foi extremo para gravar essa aula para vocês. Espero que vocês estejam curtindo aí, fazendo a tarefa certinho e mandando ver na sua casa. Beleza? Breve estaremos juntos novamente, se Deus quiser, né, gente? Oh, meu Deus, que saudade de vocês. Um grande beijo, se cuida da sua família. No final vai dar tudo certo, tá? Um beijo pra vocês, gente. Tchau, galerinha.